Ô, irmãos, eu quero falar hoje, e o tema da mensagem de hoje é na fé de Elias. Na fé do profeta Elias. O profeta Elias, irmãos, provavelmente um dos profetas mais importantes que Israel teve. O profeta Elias, ele é falado até os dias de hoje com os feitos que ele viveu diante da presença do Senhor. A Bíblia diz que nos últimos dias o espírito de Elias, que é o espírito da profecia, ele vai estar nos últimos dias atuando na terra, o espírito de Elias, que é o espírito da profecia, irmãos. E eu quero falar a respeito da fé de Elias hoje. E confesso que eu meditando esses dias a respeito da fé de Elias, eu vi algo que me chamou bastante atenção. Abra comigo a sua Bíblia no 1 Reis, no capítulo 17. Quem veio hoje nos visitar aqui pela primeira vez, que veio hoje aqui na Somos? Tem alguém que veio? Nosso irmão, seja bem-vindo, Deus abençoe vocês. Glória a Deus, sua família é uma bênção. Você é muito bem-vinda aqui. Seja bem-vinda, filha. Deus abençoe, você já faz parte da nossa família também. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês muito. Mais alguém aqui, irmãos, primeira vez? Mais alguém? Amém. Irmãos, no final do culto, vocês que vieram pela primeira vez, vai até o nosso balcão ali do acolhimento, que tem uma lembrancinha lá para vocês, tá bom? Diz assim, eu nem abri. Aí. Diz assim, 1 Reis, capítulo 17. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba água do riacho e come o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e à tarde ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Só quero ler até esse ponto aí. Elias foi a Sarepta. Eu já vi muitas ministrações a respeito de Elias, dos feitos de Elias. Mas hoje eu queria destacar algo a respeito do tipo de fé que Elias teve. Vocês sabem que nesses últimos dias, nesses últimos cultos, nós temos falado sobre fé. Me recordo que o ano passado, eu ministrei uma série de mensagens, se eu não me engano 7 ou 8 mensagens, também falando sobre fé, por uma outra vertente, um
uma série de mensagens que vai render aí um livro. E eu já estou pensando que talvez esse possa render um outro. E por que nós estamos falando de fé, irmãos? Porque a fé é importante. É por meio da fé que nós nos mantemos conectados com Deus. Você não se conecta com Deus por meio de ritual, por meio de estilo. Você não se conecta com Deus por causa do seu cabelo, por causa da sua roupa, por causa do seu linguajar. Linguajar que eu estou falando, lógico que eu não estou falando de linguajar torpe, né, irmãos? Mas eu estou falando, não é a linguagem, não é falar varão, não é falar em nome de Jesus, não é falando misericórdia, não é falando o crentez que nos conecta à presença de Deus. O que nos conecta à presença de Deus, eu respeito as igrejas que caminham dessa forma, não vejo nada de errado, mas o que nos conecta a Deus não é um terno, não é um sapato, não é essas coisas que nos conectam a Deus, não são as doutrinas que as igrejas colocam. Repito, respeito as doutrinas da igreja, e eu acho que se a pessoa frequenta uma igreja, ela não deve falar mal da doutrina daquela igreja, ela tem que respeitar aquela igreja, porque aquela igreja alimenta ela espiritualmente. Se ela não concorda, ela que vá para outra igreja. Mas não são essas doutrinas que conectam alguém a Deus. O que conecta alguém a Deus não é uma religião. O que conecta uma pessoa a Deus é a fé em Jesus Cristo. O que conecta uma pessoa a Deus é o sangue do Cordeiro. Foi o sangue de Jesus que foi aspergido na cruz do Calvário. É ela que conecta a minha vida e a sua vida a Deus por meio do Espírito Santo. A Bíblia diz que que o Espírito Santo, ele veio fazer morada em nós. Você pode dizer um amém? Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, como que eu recebo o Espírito Santo? Como que o Espírito Santo vem morar dentro de mim? Por meio da fé que eu tenho em Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Disse isso. Você crê nisso? Amém? Isso é bom. Agora, irmãos, nós precisamos ter a nossa fé bem ajustada, irmãos. Porque a fé tem sido, ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, tem sido deturpada, desviada, contaminada, agregada coisas à fé. E eu fico pensando o quanto talvez a nossa fé chegou para a gente de maneira equivocada, a ponto de talvez a gente achar que tem fé, mas não tem fé. Porque tem pessoas que têm fé quando as coisas dão tudo certo. Se as coisas dão errada, às vezes ela acha que a fé dela está abalada. E às vezes até as pessoas pregam. Você não recebeu porque lhe faltou fé. E aí a pessoa vive debaixo de condenação, porque eu acho que eu não tenho fé, por isso que tudo isso está acontecendo na minha vida. Então por isso nesses dias nós temos falado de fé. Em outras pessoas que já tiveram muitas experiências vividas pela fé. Quantas pessoas eu conheço hoje que tiveram experiências
genuínas, vividas pela fé, e hoje a fé dessas pessoas estão adormecida. Talvez você é uma pessoa dessa sentada aqui hoje, que já viveu coisas extraordinárias, que já viu milagre, que já viu coisa acontecendo, que viu a sua casa sendo transformada, que viu a sua própria... E de repente hoje você fala, nossa, cara, onde foi parar a minha fé? Então eu quero, por meio dessa palavra e dessas palavras que nós temos ministrado nesses dias, junto com você eu quero despertar a nossa fé. A fé que foi algo que Deus deu a cada um de nós. Então eu já quero falar em nome de Jesus Cristo. Você tem fé aí. Tem fé aí. Você pode dizer um amém? Então, irmãos, a palavra do Senhor diz em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois, quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, tem algo aqui, quem tem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar dele, precisa crer que ele existe. Tem muita gente, irmãos, tentando se aproximar de Deus, duvidando da sua existência. Será que é mesmo? E eu sei, irmãos, que vez ou outra, vem um pensamento em muitas mentes dizendo, será que tudo isso é verdade? E é justamente esse tipo de pensamento que tenta minar a nossa fé, que tenta neutralizar a nossa fé. Ou seja, a fé que você tem em Deus, por causa desse pensamento, ela fica ali parada, estagnada. Por quê? Porque o diabo muitas vezes sopra pensamentos na nossa cabeça. Acredite nisso. Tem pensamentos que vêm na sua mente, irmãos, que são pensamentos que o diabo soprou na sua cabeça. Então eu queria compartilhar com você, para quê? Para que a minha fé e a sua fé seja uma fé despertada. Seja uma fé viva. Seja uma fé operante. Amém? Glória a Deus. Toda a nossa vida com Deus depende de uma fé bem ajustada. A fé em Deus proporciona coisas extraordinárias e sobrenaturais. E isso precisa ser despertado na nossa vida. Coisas extraordinárias e sobrenaturais. Nós não podemos crer em Deus a vida toda e não viver coisas extraordinárias e sobrenaturais na nossa vida. Não! Não foi para isso que Deus nos chamou. Para viver uma vida ao bel prazer da própria vida. Não. Deus nos chamou para viver os seus propósitos para a igreja na face da terra. Quando Jesus ele libera a igreja para atuar, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura da terra. Quem crer e for batizado será salvo. E ele diz em Marcos assim, olha, em meu nome expulsarão demônios, extraordinário, sobrenatural. Falarão em novas línguas, extraordinário, sobrenatural. Curarão enfermos, extraordinário, sobrenatural. Ele envia a igreja para viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, irmãos, nós vamos ser despertados pelo Senhor nesses dias, reavivado por Deus nesses dias, para viver coisas extraordinárias e sobrenaturais.
coisas impossíveis aos olhos humanos vão começar a acontecer no nosso meio, porque Deus está levantando um povo com uma fé despertada em nome de Jesus. E você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Então, irmãos, a fé de Elias, ela me chama a atenção. Por quê? Por causa da postura de Elias diante das situações. Entenda bem. Entenda bem essa palavra que eu vou dizer para você agora. Elias, irmãos, entenda bem, irmãos, ele encarnou a fé que ele tinha em Deus. Irmãos, a fé de Elias é uma fé diferente. Eu tenho a impressão, irmãos, que Elias, quando a Bíblia não fala, mas quando Deus falou e o chamou, irmãos, eu tenho a impressão que ele falou assim: eu vou viver isso. Isso é para mim. Eu já entendi o meu papel. A fé de Elias fez ele entender o papel dele como profeta do Senhor. A fé de Elias, irmãos, eu tenho a impressão que ele encarnou a fé. Porque há momentos que você vai ver aqui na palavra, que Elias ele fala na pessoa de Deus. Muita gente fala que Deus honrou a palavra de Elias no sentido que Deus obedeceu a Elias. Não, irmãos, Deus não se submete a ser humano nenhum. Agora, Deus faz coisas extraordinárias. Há homens e mulheres que se submetem ao poder e a tudo aquilo que Deus tem para a vida dele. E eu vejo na vida de Elias uma submissão plena à vontade de Deus naqueles dias. Os dias de Elias eram dias que Israel estava desviado dos propósitos de Deus. Se você ler a história, irmãos, você vai ver que Israel estava sendo governada por Acabe, e Acabe ele instituiu o culto a Baal para o povo de Israel. Então Israel estava desviado do propósito de Deus. Mas tinha um profeta ali, irmãos. Tinha alguém que entendeu o seu papel de ser a voz de Deus naqueles dias. Você lembra, irmãos, a Bíblia diz, isso aqui é você estudar, não é sobre isso hoje, mas a Bíblia diz que João Batista, ele veio na unção, ela vai mostrar que veio na unção de Elias. E o que João Batista diz? Eu sou a voz do que clama no deserto. Então Elias, naqueles dias também de Acabe, ele entendeu, eu sou a voz de Deus para esses dias. Deus vai agir por meio da minha vida. Quem está entendendo? Então, irmãos, quando eu olho para essa fé de Elias, irmãos, eu fico pensando tanto que ele estava cheio dessa fé. Agora, como que fica cheio dessa fé, irmãos? Andando com Deus. Andando com Deus. E o que falta para nós hoje, irmãos, não é vir mais à igreja, é andar mais com Deus. E andar mais com Deus, irmãos, não está falando de uma retidão humana. Está falando de um posicionamento espiritual. Andar com Deus, irmãos, eu estou com Ele e Ele está comigo todo o dia. Deus não está comigo na igreja. Deus não está comigo só quando eu ajoelho. Eu ajoelho porque Deus está comigo.
Deus não está comigo só quando eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia porque Deus está comigo. Deus não está comigo só quando eu oro porque Deus está comigo. Quem está entendendo? Então é uma vida, irmãos, quando eu penso nisso, eu penso em Paulo dizendo assim, eu oro o tempo todo. Ore o tempo todo. E orar o tempo todo, irmãos, jamais vai ser ficar de joelho 24 horas por dia, não. Irmãos, entendo o que eu estou querendo dizer. Deus não é um espetáculo. Como assim espetáculo? Espetáculo, irmãos, a gente paga e vai assistir um espetáculo. Minha mãe quer que eu leve ela para assistir o Chico da Tiana esse mês. Então você vai num teatro e vai assistir aquilo que foi preparado para aquele momento. Às vezes a pessoa que está fazendo graça, às vezes a pessoa é totalmente sem graça. Deus não é você vir a um culto ou ir a um culto assistir um espetáculo. Quem está me entendendo? Não é isso que é vida com Deus. Vida com Deus é andar com Deus, é andar em comunhão com Deus, é saber quem você é e qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você só passa a andar com Deus quando você entender quem você é em Deus. Deus não é movido por momentos na sua vida, Deus é a sua vida. Deus é tudo em todos. Quem está me entendendo? Então eu queria compartilhar com você alguns momentos que Elias exerce essa fé que ele tem em Deus. Então eu quero falar aqui sobre 4 momentos que me chamaram a atenção. Primeiro, Elias libera uma palavra de juízo sobre Israel e se cumpre. Nós lemos aqui no versículo 1, Elias, que era de Tisbe em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Irmãos, Deus continuou sendo Deus de um povo desviado. Deus continuou sendo Deus de um povo que virou as costas para ele. E aí ele diz assim, olha, a quem sirvo? Ou seja, com quem eu ando? O Deus de Israel, aquele que eu ando com ele. Aquele que fala comigo, aquele que eu falo com ele. Não haverá chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Aqui não é Deus fazendo cumprir a palavra de Elias. É Elias cumprindo a palavra de Deus. É Elias entendendo quem ele era e para que ele era naqueles dias. E ele sabia quem ele era, que Deus ia falar com ele a respeito daquela situação novamente. Porque Elias só se colocou diante do rei Acabe porque Deus colocou ele naquele lugar, amém? Deus deu a ele uma palavra, mas Elias não sabia o que Deus ia fazer naquele período, mas ele sabia, Deus vai fazer, mas antes de fazer, durante essa caminhada que eu tiver com ele, ele vai falar comigo e eu volto a falar com vocês. Quem está me entendendo? Olha a fé de Elias, irmãos. Vocês conseguem perceber aqui a fé desse homem de Deus? Você consegue perceber o que ele diz aqui? Israel estava desviado. Quando nós temos uma vida de comunhão, sabemos como agir e o que dizer. Num tempo aonde estava tudo indo de mal a pior para Israel, Elias soube o que fazer e o que dizer. Um homem e uma mulher de Deus, ele reconhece a sua estação
E ele sabe o que fazer e o que dizer. Então Elias, ele sabia disso não porque ele era bom, mas porque ele andava com Deus. Então, irmãos, às vezes quando nós não sabemos como agir e o que fazer, talvez isso vai denunciar que nós não temos, talvez, andado com Deus da forma que nós deveríamos andar. E preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Eu não estou falando e não estou querendo falar sobre a sua vida, o que você faz e o que você deixa de fazer. Eu estou falando com quem que você anda ou com quem você tem deixado de andar. E às vezes as situações que nos envolvem faz a gente ir deixando de andar com Deus da forma que nós deveríamos andar com Deus. Então, irmãos, nós precisamos ser a voz de Deus, nós precisamos ser a resposta de Deus para essa estação que nós estamos vivendo. Mas nós só vamos ser a resposta de Deus se nós soubermos o que Deus vai fazer nesses próximos dias. Ontem, uma determinada situação que eu estava pensando, que eu questionei. Eu falei, caramba, Deus. E Deus pegou e falou para mim assim, sou eu. Quando ele disse, sou eu quem fiz, descansei meu coração, irmãos. É esse tipo de fé que eu estou falando, irmãos. É esse tipo de fé que eu estou falando que nós precisamos despertar. De repente você está numa situação, passando por um momento, precisa tomar uma decisão. Ei, você anda com Deus, cara. Você anda com Deus. Fala com Ele, pergunta para Ele, questione Ele sobre isso. Não duvide dEle, questione Ele. Você tem direito disso, Ele mora dentro de você. E Ele quer te dar respostas para que você acalme o teu coração. Ou talvez você vai ser exposto a situações que você vai ter que trazer uma resposta para pessoas. E você vai falar por si ou você vai falar por Deus? Um homem de fé fala por Deus, não fala por si. E Elias aqui, quando ele chega e libera um juízo sobre Israel, ele não estava falando de si, ele estava liberando uma palavra de Deus sobre aquele lugar. Por quê? Porque era a forma que Deus ia trazer Israel de volta. E Deus, ele liberou uma seca sobre um país, para que o país voltasse a olhar para Ele. Irmãos, eu sei do que eu estou falando. Muitas vezes vão acontecer coisas na nossa vida, e não é porque Deus é ruim, e não é porque é porque Deus quer te trazer de volta para Ele. Mas Deus, não questione os meios de Deus, irmãos. Se submeta à vontade dEle, que você vai se surpreender com o que vai acontecer ali na frente. Submeta-se. Às vezes, irmãos, algumas coisas não vão dar certo para que a nossa vida dê certo. Às vezes, algumas coisas não vão acontecer para que aconteça a vontade de Deus na nossa vida. Por quê? Porque as Escrituras dizem que eu é quem sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho sobre vocês, que são pensamentos de bem e não de mal, a fim de fazê-los prosperar. Irmãos, como Deus quer fazer um povo prosperar enviando seca e escassez? Deus faz o povo prosperar do jeito que Ele quer, irmãos. Mas antes de fazer o povo prosperar, Deus quer fazer o povo andar com Ele. Porque prosperidade sem Deus, irmãos, não é prosperidade.
É bel prazer humano, que leva à ruína muitas vezes. E o que é fé em Deus? É acreditar no que... Ah, é Ele que sabe o que tem a meu respeito? Então Jesus está aqui na sua mão. Ou você entrega logo para Ele, ou Ele vai arrancar da sua mão. Segundo aspecto que eu vejo. Deixa eu falar uma coisa antes. A fé em Deus nos faz declarar, verbalizar a vontade e os decretos de Deus. Sabe que eu quero compartilhar com você? Comece a declarar a palavra de Deus dentro da sua casa. Vou te explicar isso na prática. Foi o que Elias fez, ele declarou o decreto de Deus sobre Israel e se cumpriu. Comece a liberar na sua casa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu declaro essa palavra sobre a minha casa. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Comece a liberar a palavra na sua casa: o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Porque isso é um decreto de Deus. Começa a declarar sobre a sua casa: praga nenhuma chegará à minha casa. Eu me lembro, irmãos, que Deus deu essa palavra profética na nossa casa quando começou a pandemia. Quando eu vi que esse negócio era sério, irmãos, foi um dia que eu fui no União e eu vi aquela fila de gente para entrar, todo mundo cheio de máscara, e eu achava que era conversa fiada esse negócio. Quando eu vi, eu falei: meu Deus. Voltei para casa arrancando a roupa, morava na chácara, irmãos, e falei: Andrés, o negócio está sério mesmo. Tem que entrar de 2 em 2 no mercado. E aí nós reunimos a nossa casa para orar sobre isso, e Deus nos deu uma palavra: praga nenhuma chegará à sua tenda, morte não chegará à tua casa. E nós começamos a declarar essa palavra dentro da nossa casa, irmãos. E eu saí para trabalhar todos os dias da pandemia. Todos os dias da pandemia. E a gente só foi pegar o Covid quando ele já estava fraquinho e já tinha acabado a pandemia. Então, começa a liberar os decretos do Senhor sobre eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque está escrito: se credes, você e a sua casa será salva. Então começa a declarar sobre a sua casa. Não é de muito falar, irmãos. Não adianta você ficar lá nos seus filhos: você tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Ficar no marido: chega, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Não, começa a declarar: Deus, a tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que se eu cresce, eu e a minha casa seria salva. Então eu quero declarar salvação na minha casa, salvação no meu casamento, salvação na minha vida financeira, salvação em todas as áreas, salvação para os meus filhos. Os meus filhos serão salvos. Eles não vão se enfiar em tabacaria. Meus filhos não vão se enfiar na pornografia. Os meus filhos não vão se enfiar na idolatria. Os meus filhos não vão se enfiar na prostituição. Não, por quê? Porque os meus filhos é a herança do Senhor sobre a minha vida. E a Bíblia diz que eles são como flechas na aljava do arqueiro. Então, profeticamente, eu pego os meus filhos agora e eu lanço eles no Senhor. Eu estendo os meus filhos e lanço eles no Senhor. Quem está entendendo isso? Então, a fé faz você verbalizar, declarar os decretos de Deus. Segundo lugar, Elias recebe provisão sobrenatural no tempo de escassez. Eu tenho andado por aí e escutado pessoas falar: 2026 vai ser um ano muito difícil para o Brasil. Porque tem eleição, Copa do Mundo, não sei quantos feriados. E eu fico pensando: ainda bem que eu não sou o Brasil. Ainda bem que a minha pátria não é essa. Embora eu defenda o meu país.
a minha pátria é celestial. Quem estava aqui na quinta-feira e escutou sobre a fé de Abraão, diz que quando Abraão saiu de Harã e foi para a terra que Deus prometeu para ele, quando ele chegou na terra prometida, ele continuou vivendo ali pela fé, porque ele esperava em Deus pelas cidades celestiais, que não é feita por mãos humanas, mas construída pelo próprio Deus. Ou seja, Abraão falou assim, não importa se a terra é essa ou se não é essa, o que importa é o que vem para a minha vida, vem da pátria celestial. Então Elias recebe provisão sobrenatural num tempo de escassez. Diz no versículo 2 até o 4, diz assim, então o Senhor disse a Elias, vá para o leste, esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento para você. Deixa eu falar uma coisa. Deus nunca desamparou e nunca vai desamparar um homem e uma mulher de fé. Deus vai ter seca aqui. E eu vivo aqui também, Senhor. O Senhor vai enviar juízo sobre Israel. E eu, Senhor, eu vivo aqui. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Mas, Senhor, os ribeiros vão se secar. O ribeiro que vai te abastecer só vai te secar quando eu disser. Mas e comida, Senhor? Porque vai ter seca, não vai dar para plantar. O gado vai morrer. Não vai ter, pouco tempo morre tudo, Senhor. As palavras são para vários anos. A sua provisão vai vir do alto. Eu já dei ordem aos corvos. Então, irmãos, eu entendo que um homem que anda com Deus e uma mulher que vive na vontade do Criador, vive e desfruta de provisões sobrenaturais. Agora escuta, irmãos, um homem e uma mulher de fé anda pelo que Deus disse. Porque Deus falou para ele, vá a leste do Jordão. E Elias foi. Se ele tivesse ficado ali, os corvos iam ali? Não, irmãos, porque a provisão vai aonde Deus manda, não onde a gente quer. A vontade de Deus se cumpre aonde Ele libera a sua palavra, não aonde a gente quer. Porque aonde às vezes o que a gente quer está muito confortável, irmãos. Se você tiver ideias, talvez você não tenha ideia do tanto que Elias andou. Até se cumprir a vontade do Senhor, irmãos. O Carmelo fica cerca de 100 quilômetros do Rio Jordão. Depois, continuando, você vai ver que quando Elias ele foge do Carmelo para o Monte Sinai, nós estamos a pé, irmãos. Quantos dias ele andou? 40 dias e 40 noites. Sabe quanto tempo? Sabe qual é a distância, mais ou menos, do Carmelo até o Monte Sinai? Que é no Egito. Cerca de 600 quilômetros. Daqui a BH. É?
cruzou o deserto, irmãos, a pé. Andou 40 dias e 40 noites. Porque, irmãos, quem anda naquilo que Deus diz, irmãos, não mede quantidade nem esforço. Por isso que eu falo que Elias, ele absorveu a fé. Ele andou na fé, a fé estava nele, de uma maneira assim extraordinária. E eu posso falar, irmãos, Elias não era templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito de Deus. Templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu posso te afirmar, poder maior há na nossa vida. Tiago, depois você lê, Tiago diz que a nossa oração, ela é tão poderosa como a oração de Elias. Está escrito, irmãos. Está escrito. Tiago deixou isso registrado, que a minha oração e a sua oração, ela é tão poderosa quanto a oração de Elias. Elias liberou, não vai chover. E não choveu. Mas eu moro aqui e não vai chover sobre a minha casa também, não. Não vai chover sobre a sua casa, Elias. Vai chover sobre a minha vontade. Se você estiver na minha vontade, se você estiver nos meus decretos, se você andar em fé... Elias, pode ficar tranquilo, eu vou cuidar de você. Quem está aqui comigo, dá um glória a Deus. Então, que essa fé de Elias seja despertada em nós. Pessoas de fé não dependem da estação ou do momento. Dependem única e exclusivamente da palavra de Deus. Ei, irmãos, isso é viver pela fé. Nós não dependemos. O ano que vem, irmãos, eu não dependo do ano que vem. Eu dependo da vontade de Deus sobre a minha e a sua vida. Nós não dependemos disso, irmãos. Você não depende da estação. Pastor, mas essa corrupção do país, deixa que eles morram nas suas próprias corrupções, ou que eles encontrem o Senhor e se convertam da sua... Eu não tenho nada a ver com isso, então eu não vou viver isso. Irmãos, tem pastores, igrejas se envolvendo com a estação. E a gente não tem que se envolver com a estação, nós vamos contra a estação que nós estamos vivendo. Quem está me entendendo nessa fala? Nós vamos contra, tem pastor falando assim, bandido bom é bandido morto. Isso é pastor envolvido com a estação, irmãos. Não, irmãos. Não existe bandido bom. Não existe bandido bom. Existem pessoas que não conheceram Jesus. E a igreja tem que se posicionar assim. Colocar o joelho no chão e orar. Para que Deus... o Brasil está vivendo um avivamento. Talvez nós estejamos vivendo o momento mais triste da igreja brasileira. Avivamento na igreja cheia. É gente arrependida. Isso é avivamento, irmãos. E o avivamento precisa começar de dentro da igreja. Quem precisa se arrepender somos nós, a igreja de Cristo. Por não ter andado nos seus decretos e tá vivendo a estação do momento. O avivamento vai começar dentro da igreja, irmãos. É de dentro para fora. É tempo de nós fecharmos a porta das nossas igrejas e a gente buscar o Senhor por 12 horas, como nós vamos fazer aqui, 24 horas, uma semana, mas Jesus aviva a nossa vida. Converte o nosso coração, Jesus. A igreja não tem autoridade para denunciar o mundo.
se ela não tiver autoridade para denunciar a própria igreja? A igreja passou a vender a fé. Essa fé de Elias. Tudo custa muito caro hoje. Eu não sou contra, irmãos, alguns eventos serem cobrados, porque ele custa. Mas o que estão fazendo aí, irmãos, com o evangelho? Tem cursos maravilhosos na internet que, se a pessoa não tiver um cartão de crédito, ela não consegue comprar. E a gente está chamando isso de igreja. É verdade mesmo? Veja bem, eu não estou falando que tudo tem que ser de graça. Porque a igreja também não dá valor, como a Bíblia diz, para dar valor aos que ensinam a palavra. Eu quero trazer uma maturidade espiritual para a igreja. Eu não sou contra, irmãos. Tem eventos aqui, a gente tem que cobrar o almoço hoje aqui, irmãos. Quanto que vai custar? R$35 por pessoa. Se a gente não gastasse aqui, a gente ia gastar mais para fazer em casa. Mas não é sobre o dinheiro que vai ser cobrado aqui, é sobre a comunhão que a gente vai ter aqui, depois desse culto. É sobre o momento que a gente vai ter em família aqui no final do culto. Quem está me entendendo? Não tem como você fazer um acampamento de graça. Tem, irmãos. Tem como você fazer um encontro com Deus de graça? Eu sei que não tem. Mas não precisa custar 500 paus também, né, por pessoa. Isso é o que eu penso como pastor. Voltando para a palavra. Terceiro aspecto da fé de Elias. Elias teve fé para interceder por milagres. Lá no versículo 20 e 22 diz assim: então Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por que trouxesse desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar, e fizeste o filho dela morrer? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por favor, permita que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Lembra o que eu disse? Tiago diz que nós temos a oração, que a nossa oração é tão poderosa como a oração de Elias. Então, irmãos, em nós, o Espírito Santo colocou um senso de intercessão, de oração em favor dos outros. Um crente de fé é provisão de Deus para outras pessoas. Você não é crente para você, você é crente para os outros. Por isso, a intercessão precisa ser latente no nosso meio. Se há alguém doente entre vós, chame os presbíteros. Intercessão. Fé para interceder. Assim como nós vimos também que Abraão foi um grande intercessor. Deus te chama, irmãos, e Deus tem falado isso esses dias nessa igreja. Tem nos movimentado para isso, para intercessão, para oração. Então eu quero dizer, você, vira o dedo para você assim. Vai, seja profeta aí, vai, vira o dedo para você mesmo. Fala, você é provisão de Deus para outras pessoas. E isso é através da sua vida, da fé que você tem em Deus, que vai tocar a vida de pessoas ao seu redor. Um homem, uma mulher de Deus intercede por milagres. Irmão, sabe o que está faltando a gente? Fome de milagre. Mas não milagre na nossa vida.
Milagre na vida dos outros, irmãos. A gente tinha que ser uma pessoa assim. Ah, tô doido para aparecer alguém doente na minha frente. Tô doido para aparecer. Por quê? Porque eu vou orar por ela e vai acontecer milagre. Porque eu vou orar por ele e vai acontecer milagre. Ah, eu tô doido porque alguém chega para mim falando que tem uma causa impossível. Por quê? Porque eu vou orar e vai acontecer milagre. Para quê? Para que ela possa reconhecer o nome do Senhor. Mas a igreja, ela está sendo doutrinada a pedir milagre para si. Ah, eu vou viver o meu milagre. Deus vai fazer o meu milagre. Tinha que ser música assim, Deus vai fazer um milagre na vida do irmão. Deus vai fazer um milagre na vida do irmão. Mas e você? Tem alguém falando para mim também. Tem alguém orando por mim. Então eu não vou orar por mim, eu vou orar pelo outro. Mas a gente foi ensinado e doutrinado que você tem que vir fazer um voto para Deus, para você receber o seu milagre. Não, irmãos. Você tem que chegar para alguém e falar assim, você tem fé para ser curado? Ah, não sei. Eu tenho fé para você ser curado. Você tem fé para que essa coisa aconteça na sua vida? Ah, não sei. Já tentei, já orei. Mas eu tenho fé para isso acontecer na sua vida. Chega o filho da mulher que estava lá e morre. Mulher que alimentou o profeta. Ele foi lá, traz o menino aqui. Se deitou 3 vezes em cima do menino. E falou, oh Deus. Olha como ele fala. Por favor. Permita que a vida volte a esse menino. Você já pediu por favor para Deus pela vida de alguém? Deus, por favor, faz na vida do Fernando. Deus, por favor, faz na vida da Nath. Deus, por favor, faz na vida do pastor João, faz na vida da pastora Margarete. Por favor, Deus, por favor. Por favor, Deus. Oh, Deus, por favor, faz na vida da Geisa, Deus. Faz de novo, Deus, por favor. Faz na vida do Ezequiel, Senhor, por favor. O Senhor sempre ouve uma pessoa de fé, irmãos, diz que o Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração. Fale com Deus sobre a sua vida e interceda pela vida de outros. Por fim, para finalizar, pode subir o louvor. Elias era um homem de convicções. Pula para o capítulo 18. Preste atenção nessa leitura. Verso de 22. Eu vou ler a partir do 20. Por favor. Fechou. Preste atenção. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse, escute isso, irmãos, até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Olha para mim, olha aqui, irmão. Elias, Acabe chamou todo o povo de Israel, todos os profetas, todo mundo. E Elias libera uma palavra, até quando vocês vão ficar oscilando de um lado para o outro? Eu quero te fazer uma pergunta hoje.
Até quando você vai ficar oscilando de um lado para o outro? Até quando você vai ficar oscilando de um lado para o outro? Diz assim: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, então, cadê? É Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em... Então Elias lhe disse: sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá. Tragam 2 novilhos para cá. Que os profetas de Baal escolham um deles. Cortem o animal em pedaços e coloquem sobre a lenha do altar. Não ponham fogo na lenha. Eu prepararei outro novilho e colocarei sobre a lenha do altar. Mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder com fogo. Esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então olha o que Elias fez. Eu sou o único profeta de Deus. Não se importe se você é o único em meio a um monte de situações contra você. Não se importe com isso. Não é isso que vai contar. Mas ele diz assim: vamos fazer um negócio aqui. Tragam 2 novilhos. Vocês vão cortar um novilho e eu vou cortar outro. Vocês vão preparar um sacrifício e eu vou preparar outro. Mas a gente não vai pôr fogo como de costume. Você vai clamar ao seu Deus e eu vou clamar ao meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Sabe o que isso mostra, irmão? Convicção. Elias tinha convicção. Então a situação de 450 contra 1 não foi suficiente para roubar suas convicções. Deixa eu te falar, o momento que você está vivendo tem roubado as suas convicções? Ah, mas olha o momento que eu estou vivendo. Baal está reinando, pastor. Baal está em maioria. Os problemas são maiores, pastor. Os problemas são grandes, pastor. Isso tem roubado a sua convicção? Posso falar, irmãos? 2025 vivi grandes problemas, mas eu continuo aqui, convicto, sabendo que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu Senhor, que faz e sempre fará. Eu estou no mesmo lugar. Eu estou no mesmo lugar, porque eu tenho convicção de quem eu sou em Deus e quem Deus é em mim. Então não deixe que as circunstâncias, 450 contra 1, roube as suas convicções. E ele fez esse desafio. Aí vamos lá para o versículo 37. O que acontece? Um pouco antes disso, os profetas de Baal oram. E nada acontece. Chega um momento que Elias até meio... O que ele foi? Meio o quê? Meio sarrista, meio sei lá o quê. Foi o quê? Irônico, debochado. Ué, será que o Deus de vocês saiu para viajar? Será que o Deus de vocês está dormindo? Eu imagino que Deus deve ter chegado para Elias. Isso é eu que estou falando, tá, irmão? Não é... Ô Elias, menos, diminui. Né?
Calma mesmo, sou eu que faço, não é você. Porque se eu falar que não vou fazer também, você vai passar vergonha. Eu diminuo. Aí acontece que não aconteceu. Então Elias vai e fala: ó Senhor, responda-me. Que este povo, irmãos, que este povo saiba que tu, ó Senhor, é o verdadeiro Deus. E que está buscando um povo de volta para ti. Eu vou trazer para os dias de hoje. Senhor, eu não quero like. As curtidas não são para mim. O engajamento não é para mim. Eu não quero fazer a placa da igreja conhecida. Eu não quero ser um pastor famoso. Eu quero que o povo saiba que o Senhor é o Deus verdadeiro. Coisas vão acontecer, não é para você se gabar. É para Deus aparecer. E coisas aconteceram na sua vida nesses dias e está acontecendo. Não é para te humilhar, é para Deus aparecer. E para que as pessoas saibam que Ele é o seu Deus. E que Ele é o Deus verdadeiro. Recebe isso em nome de Jesus. Recebe isso em nome de Jesus sobre a sua vida. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Escute. Você vai declarar: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Fica firme. É 450 contra 1. Fica firme, meu irmão. Fica firme, meu irmão. Mas será? O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Então, irmãos, essa fé de Elias é uma fé que eu quero viver ela. Você vai viver ela. Então, não se contente em ser evangélico. Não se contente em dizer eu sou crente. Isso não muda nada. Ande com Deus. Exerça a sua fé em Deus. A sua fé em Deus. A sua fé em Jesus Cristo. E é essa fé em Jesus Cristo que você vai ver a situação ao seu redor. Ela pode estar em seca, mas você vai ver o corvo trazer, o ribeiro te trazer água. Irmãos, mesmo às vezes em situação de seca, sabe quem vai ser provisão para as pessoas? Você. A sua vida, a sua fé. Não choveu ainda, mas tem um homem de Deus lá, tem uma mulher de Deus lá, tem alguém de fé naquele lugar, e por causa daquela pessoa, e porque ela anda com Deus, Deus vai se mover naquele lugar. Coloque-se de pé em nome de Jesus, como quem tem fé. Hoje é manhã dos filhos cearem, dos filhos sentarem na mesa com o Pai e participar da Santa Ceia. E quem é filho, pastor? Aquele que tem a carteirinha da Somos? Aquele que tem a carteirinha da Assembleia? Aquele que tem a carteirinha da Batista? Não! Filho é aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
Então, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, participe da mesa. Ah, pastor, mas eu não creio só em Deus. Eu creio em outros deuses. Então, irmão, dá para você fazer uma decisão hoje ainda. E optar pelo único Deus. Então, se você está aqui nessa manhã e nunca entregou a sua vida para Jesus. Pastor, eu estou aqui, eu ouvi essa palavra e eu quero entregar minha vida para Jesus. Se você está aqui hoje e nunca entregou a sua vida para Jesus, eu quero te convidar nessa manhã, te desafiar. Porque se torna filho de Jesus aquele que confessa Jesus publicamente. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de entregar a vida para Jesus? Se você estiver aqui e gostaria de entregar a sua vida a Cristo, eu queria orar com você. Se você estiver aqui, levante a sua mão que eu quero orar com você. Tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo? Eu não vou falar muitas vezes. Pastor, um dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas as situações e as circunstâncias me fez se afastar do único Deus. Mas você está aqui hoje. Você está aqui hoje. E se você está aqui hoje e fala, pastor, eu quero voltar. E eu quero me reconciliar com a igreja. Porque sabe, irmãos, a reconciliação, você não vai voltar para Jesus. Lembra que nós lemos aqui? Israel desviada, Deus continuava sendo Deus de Israel. Então, às vezes, as pessoas falam, você precisa voltar para Jesus. Não, você precisa voltar para a igreja. Você precisa se reconciliar com a igreja. E esse é um ato que você precisa fazer publicamente. Então, se você está aqui nessa manhã e fala assim, pastor, eu sou essa pessoa. As circunstâncias me fizeram sair da igreja. E hoje eu quero me reconciliar com o corpo de Cristo. Se você estiver aqui, levanta sua mão, eu quero orar com você. Pastor, eu vejo que essa é minha manhã e eu quero me reconciliar com a igreja. Essa reconciliação com o corpo de Cristo, ela é pública assim como é pública quando você entrega para Jesus. Então escute isso. Deus continua sendo o seu Deus. Mas todo filho precisa de uma casa de fé. Por isso é importante nós nos reconciliarmos e nos conectarmos a uma família de fé. E a reconciliação não é com Deus, é com a igreja. Porque Deus nunca te feriu. Se você está aqui nessa manhã e quer se reconciliar com a igreja, levante a sua mão. Eu quero orar com você. Eu não vou dizer muitas vezes. Essa manhã é uma oportunidade para a sua vida. 1, 2, 3. Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro e apresento a vida de cada irmão aqui, Pai. Peço, Deus, que o Senhor mostre aos outros o quanto o Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus. Pai, nós apresentamos agora a Santa Ceia. Apresentamos, ó Pai, esses elementos e consagramos ao Senhor nesse momento. Declaramos, Pai, que é o corpo e o sangue do Senhor, que sofreu por nós, o sangue que verteu na cruz. Assim nós consagramos esses elementos em nome de Jesus.